segundos anos. Para nossa aula de hoje de literatura, nós vamos falar um pouquinho sobre os timbiras e nós vamos sanar algumas dúvidas com relação às atividades que era para vocês fazerem. Com relação ao resumo, eu tinha pedido para vocês fazerem no portal da EDB um resumo sobre os timbiras. Alguns alunos tiveram dúvidas acerca dessa atividade. Bom, o resumo era para você fazer, colocar as ideias principais com a linguagem que você entendeu. Então, ficaram alguns alunos sem passar essa atividade de resumo. Eu vou mostrar a lista para vocês e esses alunos que não fizeram, me procurem no privado para a gente resolver essa questão. E com relação à história em quadrinhos, era bem simples, você iria fazer um reconto, você iria fazer a história em quadrinhos de uma forma bem simples, Por exemplo, os alunos que já fizeram um resumo, então você vai pegar a ideia principal e colocar na história em quadrinhos. São 4 cantos, você pode representar cada canto numa tirinha, num quadrinho. Bom, então os Timbiras, ele é um poema épico indianista do Gonçalves Dias, Ele é um poema inacabado. O Gonçalves Dias, ele pretendia fazer um poema com 16 cantos, porém nós só dispomos de 4 que foram publicados em 1857 e Antônio Henriques Leal, ele atesta que havia lido seus cantos. O Gonçalves Dias, ele já tinha composto 12 cantos e o Odorico Mendes, ele também conhecia esse material do Gonçalves Dias, mas infelizmente ele ficou sendo obra inacabada porque o Gonçalves Dias naufragou, ele teve um naufrágio onde ele faleceu e onde ele perdeu também o seu material. Ele perdeu tanto os cantos dos Timbiras quanto uma história jesuítica que ele estava fazendo. Gonçalves Dias, ele fez parte da primeira geração romântica, inclusive ele foi um dos principais poetas dessa geração no Brasil, e ele compunha em suas obras, ele apresentava os gêneros lírico e épico. Na lírica, ele traz temas mais comuns, como o índio, o amor, a natureza, a pátria e a religião. E na épica, que é o caso dos Timbiras, e no caso também do Juca Pierama, ele canta os feitos heróicos dos índios. Então, Gonçalves Dias, ele romantizou o índio, Ele traz o índio como um herói nacional, a ser venerado por sua honra e bravura. E ele traz também em suas obras ideais nacionalistas. Então, a primeira geração romântica, conhecida também como a geração indianista, foi um dos principais movimentos literários brasileiros no século XIX, Então, essa primeira geração romântica, ela tem como características o nacionalismo, o índio como o herói nacional, a natureza brasileira exaltada, que a gente percebe do Juca Pierama, o Gonçalves Dias, então ele faz a exaltação da natureza no poema. Nós percebemos o egocentrismo, a idealização do amor e da mulher também, mas aí nos Timbiras a gente percebe muito o nacionalismo, e a questão do índio como um herói nacional. Bom, então os Timbiras, ele possui uma introdução e 4 cantos. Nessa introdução, ele evoca a sombra do selvagem guerreiro para narrar a história dos povos Timbiras, que denomina-se e ele se denomina como cantor de um povo extinto. Então, no segundo canto, os índios Timbiras, eles ainda reunidos, eles vão lá consultar o piaga da tribo, eles vão consultar a sorte para saber o que aguardava a eles, Então, o piaga, ele faz orações para que Tupã faça descer do Iraque os sonhos para os guerreiros. Então, na parte lá da página 56 do livro,
Diz assim, então: visita-nos, Tupã, quando dormimos, é só por seu querer que então sonhamos. Escute-me, Tupã, sobre vós outros, poder do maracá por mim tangido. Os sonhos desçam quando o orvalho desce, o poder de Anhangá cresce com a noite, solta de noite o mal, seus maus ministros, careibebes na floresta acendem, a falsa luz que o caçador transvia, caraibebes enganosas formas, dão-nos aos sonhos quando nós sonhamos, poder do fumo que eles quebram em canto, de vós se partam, mas Tupã vos olhe, descendo os sonhos quando o orvalho desce. Bom, então ele continua, né, esse canto. Então todos dormem e, porém, o Itajuba ele fica preocupado com o Jatir, que estava desaparecido, né? Então ele chama Croá, que é o cantor da tribo, para entoar canções para acalmar o espírito conturbado dele, né? Então o Ogibe, que estava parecido com o Itajuba, ele também perde o sono, preocupado com a morte do filho, quando o louco Piaíba aparece. Então o Ogibe ele interroga se ele não teria encontrado o filho desaparecido. O terceiro canto ele possui o canto que é considerado o ponto auge do poema. É a semelhança do duelo descrito no primeiro canto e é o quadro onde o poeta narra a destruição da América. América infeliz, que bem sabia quem te criou tão bela e tão sozinha, nos teus destinos maus, grande e sublime. Corres de polo e polo, entre dois mares, máximos do globo, anos na infância, contavas tu por séculos, que vida não fora a tua na sazão das flores, que majestosos frutos na velhice não deras tu, filha melhor do eterno, a América infeliz já tão ditosa, antes que o mar e os ventos não trouxessem a nós o ferro e os cascavéis da Europa? Velho tutor e avaro cobiçou-te, desvalida pupila, a herança pingue, e o brilho e os dotes da sem par beleza cedeste, fraca, e entrelaçaste os anos da mocidade em flor, as cãs e a vida do velho que já pende e já declina, do leito conjugal imerecido, acampa onde talvez cuida encontrar-te. Bom, então quando os guerreiros acordam, os sonhos eles não pressagiam fortuna, senão a destruição dos indígenas, né? O episódio supracitado ele é uma narrativa do poeta enquanto os selvagens dormiam. E para explicar os motivos da destruição, o Piaga ele atribui a falta de oferenda a Tupã nos maracás. E para amenizar os ânimos dos guerreiros, o Itajuba convida eles para que eles fossem caçar. Então, no canto 4, então o Juricei ele chega nas terras dos Gamelas, ele se surpreende com a riqueza de uma tribo, só que ele não se rende, né? Ele deixa bem claro os desígnios de onde ele veio, né? Então o Gurupema ele faz um concílio para decidirem se eles aceitariam ou não as condições que o Itajuba propôs, e a principal reivindicação dos Gamelas era o corpo do chefe morto em combate, para que ele fosse sepultado de acordo com os ritos da tribo. Então os guerreiros eles não aceitam essas condições. O personagem Tapuia, que quer dizer tapuias, ele faz uma oração. Então é um momento de sublime retórica dentro do poema. Então o Tapuia ele veio de muito longe
e ele tinha visto uma tribo se arruinar, então ele tinha aconselhado os gamelas para aceitar as condições. Porém, no momento de ânimo entre os gamelas, um índio desconhecido desfere uma seta no braço de Jurusei e o canto se encerra, com Gurupema procurando pelo responsável. Como o raio, em noite escura, cegou, desapareceu, de Timorato, procura Gurupema o autor do crime. E autor não lhe descobre, inquire, embalde, ninguém foi, ninguém sabe, e todos viram.